Olá, amigos de Safras e Mercado, sou o jornalista Alessandro Carvalho, estamos começando mais um vídeo Conversa com Analista. Hoje vamos destacar o mercado de café, estou com meu colega, consultor de Safras e Mercado, Gil Barabás. Tudo bem, Gil? Tudo bem, Alessandro? Bom, depois desse olá, vamos sempre lembrar vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal no YouTube, que se inscrevam, que ativem as notificações, deem o seu like no nosso vídeo, podem comentar que o Gil responde as suas questões e sempre identificando, se possível, a sua região de atuação. Convidamos você também a entrar no nosso site safras.com.br, conhecer a nossa plataforma. Daqui a pouco o Gil vai compartilhar na tela alguns gráficos da nossa plataforma e você vai ver como realmente é uma ferramenta fundamental para a sua atividade. E, Gil, bom, acho que vamos começar falando da Bolsa de Nova York. Se tu quiser já compartilhar a tela do café arábica na Bolsa de Nova York, a gente tem aí um movimento que a gente tem observado com toda a volatilidade, com todos os altos e baixos que o café tem apresentado, o arábica na Bolsa de Nova York, que baliza, né, a comercialização no mundo. A gente viu Nova York chegar lá, como a gente vê no topo lá, 2,60 dólares por libra-peso, e ainda era fevereiro, né? E depois passou por um movimento de queda, quase bateu ali, como você vê no gráfico, em 2,10, isso já mais adiante, já em março, né? E passou agora, como você mostra nesse retângulo aí, mais para o período recente, a buscar uma certa consolidação, sempre variando bastante, né? Mas o mercado chegou recentemente a testar de novo a linha de 2,20, até caiu abaixo dessa linha, mas está no movimento aí de consolidação. A gente tem bastante coisa para comentar e muitas delas não são diretamente relacionadas aos fundamentos do café, mas que têm afetado todos os mercados, né, Gil? O que dá para se dizer de todo esse alto e baixo aí que a gente vê na Bolsa? Olha, Alessandro, como você falou, né, o mercado está bem volátil, ele está bem instável, ele sobe e desce, quer dizer, mas, digamos, o que a gente pode pegar primeiro? E o mais fácil é a gente começar pelo mais simples, que seria o fundamental, porque as outras influências são mais influências financeiras. Fundamentalmente, o que pode influenciar e vem, de certa forma, traçando, de certa forma, esse comportamento dos preços. No fundamento, o que está no radar é a entrada da safra brasileira. A gente está bem no início, então o efeito ainda é bem pequeno, tanto no Conilon como no Arábica, né? No Conilon um pouquinho mais adiantado, mas ainda bem no início. A Arábica, basicamente, ainda só café precoce, né? Mas essa chegada da safra brasileira de 2022 é um fator fundamental. Mas como está bem no início, o efeito ainda é bem pequeno, né? Ele está somente no radar com um fator ali que cria algum fundo ou basicamente que cria algum topo para o mercado, né? Fundamental. O que vem influenciando esse sobe e desce dos preços, basicamente é financeiro. Daí a gente tem alguns vetores que interferem nesses preços. Primeiro, a questão que você falou da abertura da questão da China, né? O lockdown na China, esses novos lockdowns na China, que mexe com o quê? Com o preço das commodities. Por quê? Porque a China é o maior comprador de commodities do mundo. Então, qualquer sinal da China, primeiro, mexe com a economia mundial, porque é a segunda maior economia. E segundo, ela tem um efeito muito grande sobre commodities. E a gente vê aí no comportamento do índice de commodities, no comportamento de preço de petróleo, ligado a esses sinais que vêm da China. Isso é um fator que também ajuda a entender um pouco dessa volatilidade e um pouco do quê? Por que o mercado caiu de 2,60, veio testar os 2,10, subiu um pouquinho, agora está em torno de 2,20, lá em Nova York. Primeiro, esse fundamento, que é a chegada da safra brasileira, depois essa questão aí de acomodação do preço das commodities, né, que tem na China como principal fator, e um agora, mais recente, que vem mexendo com o mercado e deve servir de direcionamento de curto prazo, é a questão da mudança de comportamento ou de uma maior agressividade do Fed, que é o Banco Central Americano, em relação ao seu ciclo de aumento de taxa de juros. A inflação está alta nos Estados Unidos, está alta no mundo como um todo, mas nos Estados Unidos em particular, e a ideia é que ele seja bastante agressivo já na próxima reunião, ou seja, está na mesa já um aumento de taxa de juros de 0,5 pontos percentuais e pode vir acima disso, e isso tudo já vem mexendo com o equilíbrio dos mercados internacionais e vai mexer com o fluxo.
em linhas gerais, o que acontece com o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos? Ele deve levar a uma valorização do dólar, né? Uma recuo de liquidez e uma acomodação nos preços. E é justamente isso que ele quer. Por quê? Por que ele está aumentando os juros? Para conter a inflação. Esse deve ter um efeito e isso deve influenciar também o preço de commodities. Daí a gente entende um pouquinho desse comportamento. Muito mais financeiro que fundamental, mas o fundamental, de certa forma, está aí no radar e deve ser determinante, principalmente quando você tiver mais avanço da safra brasileira. E gera, né, Gil, essa questão dos juros, né, gera uma preocupação que existe no mercado mundial, é a maior economia do mundo que manda ainda, comanda, o dólar comanda, os Estados Unidos comandam, e com o juro elevado também nos Estados Unidos, os investidores acabam fugindo também, tem aquele movimento que tanto se comenta no mercado de aversão ao risco, fogem das commodities, que são realmente mercados mais voláteis, para aplicações mais seguras, né? Inclusive aplicações relacionadas a juros mais elevados, né? Que acaba sendo um investimento mais tranquilo diante de toda a instabilidade. Isso que a gente nem falou ainda da continuação da guerra na Ucrânia, né? Então tem mais essa. Então, exato, tem mais esse eu fator acho, ainda. os juros elevados realmente não são favoráveis de maneira nenhuma às commodities, né, Gil? Sim, porque nesse caso, o que você tem ali com essa questão do aumento dos juros nos Estados Unidos? O juros dos Estados Unidos está muito baixo, e você já vê em outros países, que nem aqui no Brasil, a nossa Selic ela deu uma escalada, ela saiu de 7% e veio para perto de 12%. Né? Isso motiva o quê? As chamadas operações de carry trade, né? Que você tomar emprestado para juro mais barato e emprestar aonde estão pagando juro mais caro. Se você tomar emprestado dos Estados Unidos, empresta aqui para o Brasil. Né? Então, se você diminui, se você a ideia é que a Selic aqui esteja próximo do teto, ou seja, ela não tenha a mesma intensidade, mas ainda com espaço de alta. O que a gente está olhando, principalmente, é que nos Estados Unidos deve iniciar um ciclo de maior agressividade da alta dos juros. E daí você vai diminuindo essa vantagem. E diminuindo essa vantagem, você começa a repensar esse tipo de investimento. Então, esse fluxo que está vindo, ele não que saia de uma forma imediata, mas gradativamente ela vai perdendo atratividade. E daí, quando ele perde atratividade, daí você bateu num ponto muito importante, que é redução de liquidez, guerra, recuo na atividade internacional, leva o quê? A movimento de aversão. No movimento de aversão ao risco, você vai procurar o quê? Um porto seguro. E o porto seguro, normalmente, são os títulos da dívida pública americana, os famosos treasuries, né? Então, daí você tem esse movimento que ajuda, né? Você tem taxa de juros maior paga nos Estados Unidos, você tem esse movimento de aversão ao risco, e daí você está desenhando um processo de volta de dinheiro para os Estados Unidos, que estava saindo, agora volta, né? E nessa volta se valoriza o dólar. E daí o dólar vem subindo. E a gente viu hoje esse dólar escalando aí, chegando próximo dos 5 contra o real aqui no Brasil. Isso é um movimento típico. E o que o mercado está fazendo? Está antecipando a isso. Né? É um processo mais longo, mas o mercado ele antecipa, ele já começa a precificar esse novo cenário internacional de fluxo, de menor liquidez, quer dizer, dinheiro mais caro, com juro mais alto e menor fluxo de dinheiro. Isso aí tudo para conter a inflação global, principalmente aí no caso do Fed, conter a inflação nos Estados Unidos. E juro alto com dólar em alta também aí é mais tudo leva a pressão de baixa mesmo nas commodities, nas bolsas de futuros, né? Isso aí realmente é um fato. Agora, Gil, vamos falar um pouquinho do mercado físico brasileiro, como é que está lidando com isso aí, né? Eu sei que tu tem uma tela preparada aí, que é bem interessante, com algumas das nossas principais praças, né? Tanto do Arábica quanto do nosso Conilon. Bom, Gil, a gente vê aí, né, nesse novo gráfico aí da nossa plataforma que a gente tem os cafés arábicas ali, bebida fina no Cerrado Mineiro, em cima na esquerda, o bebida dura sul de Minas em cima na direita, né, o Rio, Zona da Mata de Minas, 20% de catação na esquerda embaixo, e o Conilon tipo 7, 8, Colatina, Espírito Santo, na direita embaixo. A gente vê nos arábicas, né, que são dos 3 gráficos que aparecem, os 2 de cima e o primeiro, e o de baixo à esquerda, que o mercado está acompanhando recentes movimentos de baixa de Nova York e com uma certa acomodação aí nos últimos 30 dias, digamos assim, né? O Conilon até um pouquinho mais valorizado, né, Gil? Então, o que a gente
em relação ao Arábica, né? Saiu naquele fundo do poço e tu viu que subiu ali o Conilon 78, dá para ver que deu uma puxadinha aí, 820 agora em Colatina. O que dá para falar desse nosso mercado na boca da safra agora? Bom, no caso do Arábica, ele está seguindo muito, né, a questão de Nova York e dólar. Então, esse fundo que ele está desenhando, essa acomodação, ele está, enquanto Nova York está tirando, o dólar está colocando. Então, ele está buscando um equilíbrio nessa alta do dólar para compensar as perdas que ele está vendo no mercado lá fora. Então, quer dizer, basicamente é esse o equilíbrio que a gente vê nos preços do Arábica ali. Saiu lá do topo, né? Saiu lá de cima, veio, acomodou e agora está andando de lado, encontrando suporte no dólar e pressionado por conta dessa acomodação nos preços que a gente vê lá em Nova York. Então, esse é o comportamento o comportamento do Arábica. A partir do avanço da safra, você tende a largar um pouquinho mais o diferencial e permitir aí um descolamento um pouquinho de Nova York, né? Ainda Nova York e dólar ainda serão fatores determinantes, mas a tendência é que Nova York fica um pouco mais sensível à chegada da safra do Brasil e internamente você tem um descolamento maior, é o natural da questão sazonal da chegada de safra do Brasil. No caso do Conilon, está diferente. Por quê? Porque está começando ainda, você já tem oferta de Conilon novo no mercado, tanto em Rondônia como no Espírito Santo, mas a oferta ainda é pequena. E o que a gente percebe? Um produtor segurando oferta, quer dizer, você não está vendo, o produtor está mais capitalizado, ele vendeu por um preço mais alto o Conilon esse ano. A gente pode esquecer que a safra de Conilon de 2021 foi maior que a de 20 e a de 2022 é maior que a de 2021. Então, você vem num processo de crescimento de produção e de preço alto. Então, quer dizer, o produtor está mais capitalizado. Né? Então ele está mais reticente na hora da venda, né? Você tem ainda pouca oferta disponível, né? Isso tudo está fazendo com que quem está precisando de Conilon agora, no momento, está tendo que pagar preço, né? E daí explica esse gráfico. Agora, esse equilíbrio do mercado ele vai se dar, basicamente, esse cheque de mercado vai se dar com o avanço da oferta de Conilon, qual é que vai ser o comportamento do vendedor e do comprador, principalmente do comprador interno, indústria de torrado e moído, que quem fez o diferencial o ano passado e ajudou o preço a escalar o jeito que escalou. Então, quer dizer, o comportamento da indústria de torrado e moído vai ser determinante para a gente ver esse preço de equilíbrio do Conilon esse ano, principalmente na entrada da safra. Beleza, Gil. Bom, vamos para aquela parte, eu acho que dá para tirar a tela para a gente encerrar agora, Gil. Aquela parte que imagino que quem nos assiste fica interessado, principalmente, é claro, os nossos produtores. A dica para o produtor, Gil, o que o produtor faz agora, começando o período de colheita, né? A gente sabe que, diante de toda essas intempéries que tem no mercado e financeiro global, o que o produtor tem que estar atento, como é que ele faz agora, nesse momento, antecipa negociações, né? O que vai fazer, ainda tem toda essa questão de fertilizante nas alturas. Fica para ti aí, te passei a bola. Tá fácil administrar, né? Venda, comercialização nesse cenário que a gente está vendo, né, Alessandro? Está muito fácil, né? Bom, o que seria? É tentar aproveitar essa volatilidade. A gente tem um fator fundamental que é a chegada da safra, principalmente no Arábica, ela tende a ter um peso um pouco maior, né? E também tem a questão do Conilon, que está inflado e também deve, se aumentar a oferta, você procurar alguma acomodação. Então, esse fator fundamental, ele deve mexer com os preços. Então, quer dizer, o produtor, principalmente agora na chegada da safra, ficar atento a isso, esse movimento, né? E tentar aproveitar essas volatilidades. Você viu Nova York voltando, mas o dólar escalando. Então, quer dizer, esse equilíbrio, tentar buscar aí, dentro dessa volatilidade típica desse mercado que é marcado pela incerteza, tentar trazer a seu favor nesse momento de entrada de safra. Se você não tiver nada de novidade fundamental no mercado, o viés fundamental é um viés negativo por conta da chegada da safra. Mas você pode ter alguma novidade aí fundamental, que é o quê? A temporada fria, que pode trazer aí uma entrada de massa de ar polar e trazer aí alguns momentos, algumas novas oportunidades de venda, enfim, né? A gente espera que não aconteça nada como aconteceu ano passado, mas pode gerar um fato novo, e esse fato novo pode gerar algumas oportunidades para o vendedor. Então, ficar atento a esses pontos. Aí daí você dizer, mas como eu vou trabalhar isso? Trabalha dentro de um cenário de muita incerteza, né? Tanto financeira
e também essa questão climática, trabalha de uma forma mais, com posições menores, fraciona mais, para você não ficar, se você exagerar demais na tua porção, você pode perder algum desses fatores no caminho, mas não esquecer que, se nada de novo acontecer, o viés de entrada de safra é negativo. Então, por isso, não deixa de aproveitar. Beleza, Gil. Muito obrigado. Na medida que o pessoal for colocando os comentários aí, a gente passa para ti, tu responde para a gente e continue atento ao nosso site safras.com.br, entre na nossa plataforma, conheça, peça uma demonstração gratuita, tem todas as informações lá de notícias, de cotações, de análises do Gil e dos nossos outros consultores, e no nosso canal no YouTube, fique atento, inscreva-se, ative as notificações, temos aí na descrição desse vídeo todas as nossas redes sociais para você estar junto com a gente. Muito obrigado, Gil, um abraço e até a próxima. Obrigado, Alessandro, até a próxima. Valeu, gente.